Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Lady Vânia e eu tenho lupus. E hoje eu vim falar aqui pra vocês um pouco mais sobre o HPV. É, Postei um vídeo recentemente falando sobre o assunto e eu vi que algumas pessoas comentaram. Então eu resolvi falar um pouco mais sobre o assunto. Bom, o HPV, falando pela minha experiência, pelo que aconteceu comigo, ele apareceu de uma forma bem que não. Para começar, eu nem sabia o que era HPV. Então, começou com verrugas na minha mão. Verrugas bem doloridas, por sinal. E aí, na minha consulta com a reumatologista, sempre que eu vou, eu falo de tudo que eu tô sentindo. Por mais que não tenha muito a ver de assunto, enfim, eu falo. Se meu cabelo cai, se nasce alguma nódulozinho em mim, igual nasceu aqui, mas esse é assunto para outro vídeo. Pois bem, falei sobre as verrugas que tinha nascido na minha mão. E aí ela já falou logo da suspeita do HPV. Foi aí então que ela passou uma medicação, né? A medicação, o vidrozinho dela, é semelhante a um esmalte, com as cerdazinhas igualmente um esmalte. E aí eu comprei. Na época, quando eu comprei, custou em torno de R$ 70. E aí eu passava esse líquidozinho, passava em cima das verruguinhas. E aí no frasco prometia congelar. E foi o que aconteceu, né? Quando eu passava em cima, ficava com aspecto de, sabe, quando pinga vela em algum canto, que fica aquela coisinha mais grossinha. Pois bem, e aí eu procurava sempre passar esse remédio nas verrugas em um horário que eu não fosse mexer com água. Era mais à noite, né? Depois que eu tomava banho. E aí eu fui passando e aí depois de alguns dias fazendo esse tratamento, eu percebi que todas as verrugas caiu. Elas não caiu assim tipo inteirinha, gente. É bem bizarro a gente falar sobre cair, mas tipo elas se desmancharam, sabe? E elas não nasceram mais, graças a Deus. Aí, quando eu fui na consulta com a ginecologista, que eu falei das verrugas e tudo, foi aí onde tinha a mancha também no útero e era HPV. Aí então, em mim, o HPV ele se mostrou dessas duas maneiras, com as lesões no útero e também com as lesões na mão, no caso das verrugas, né? Mas tem pessoas que nascem ferida no genital, principalmente masculino, nos homens. O HPV, ele é ferida, enfim. Tem pessoas que nascem ferida na boca, tem pessoas que as verrugas nascem não só na mão, mas em outras partes do corpo. Então é isso. E é tratar, né? Porque é igual a minha ginecologista estava me falando agora na minha última consulta que eu fui. O HPV, ele é chamado. Tem a vacina que a gente toma, que chama NIC. Aí tem o NIC 1, NIC 2, até o NIC 4, se eu não me engano. Depois disso já é câncer. Então, você aí que é mulher, que tá me acompanhando aqui, o conselho que eu lhe dou é: não falte a consulta com o ginecologista, porque o ginecologista trata muitas coisas. E muitas vezes o HPV pode parecer coisa simples e boba, mas pode evoluir para uma coisa pior e aí fica mais difícil de tratar. Eu já faço acompanhamento com lúpus, então para o lúpus, né? Então eu procuro sempre manter essa rotina. A cada 6 meses eu vou no reumatologista e a cada 6 meses eu também vou ao ginecologista. Uma pergunta que me fizeram recentemente foi se eu fazia tratamento pelo SUS ou se era particular. Eu, Lady Vânia Domingos, faço o meu tratamento todo em particular. Por quê? Porque na época que eu precisei ficar internada pelo SUS, quando eu fiquei internada foi pelo SUS, eles me encaminharam para mim ficar fazendo tratamento pelo SUS também. Só que eu tinha que sair daqui, de onde eu moro, para
Petrolina. E era muito longe. Na verdade, não era nem na cidade de Petrolina, é Juazeiro da Bahia, que é depois da ponte, né, de Petrolina. E aí era muito longe pra gente estar indo. E o pior foi que, quando eles marcaram minha consulta, eles simplesmente marcaram uma data que o doutor não ia atender. Aí então, nesse dia, por sorte, o doutor estava atendendo particular na clínica dele, né? E ele atendeu a gente. Mas eu fui poucas vezes com ele, porque era muito longe para mim estar indo para lá. Aí como eu encontrei um médico particular em Juazeiro do Norte, que é mais pertinho daqui de onde eu moro, então eu resolvi ficar indo para lá. E assim, na época que eu tava indo para Juazeiro da Bahia, o meu tratamento não era de lúpus, porque de início eu não tive o diagnóstico de lúpus, eu acho que eu já falei isso em outro vídeo. O meu diagnóstico foi de púrpura. Aí então, depois que eu fui para Juazeiro foi que eu tive o diagnóstico de lúpus, né? Aí então, se fosse para mim estar fazendo pelo SUS, eu não estaria indo mais para Petrolina. Eu estaria indo para Recife, que é bem mais distante. Ah, então, graças a Deus está dando certo até agora, a gente ir pagando as minhas consultas e cobrindo as minhas despesas médicas. A despesa maior, graças a Deus, a gente se livrou, que era uma medicação que eu estava tomando, o micofenolato de mofetila, que era bem carinho, graças a Deus eu consegui ele pelo governo. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, se você conhece alguém que tem lúpus, então deixa aqui nos comentários, tá? Vou ficar muito agradecida você tá deixando aí o seu depoimento. Um grande beijo e até a próxima.